um texto que marca a vida de um homem, mas também marca a nós como igreja. Deus é aquele que conhece o hoje, o amanhã. Costumamos dizer dentro do campo da teologia que passado, presente e futuro está tudo na mesma linha para Deus, porque Deus está fora do tempo. Ele é atemporal. Tempo é para mim, para você, para nós. Deus, Ele não está preso ao tempo. O tempo é o que Ele criou para que nós entendêssemos acerca dele e pudéssemos contar os nossos dias. Porém, Deus não tem os seus dias contados. Ele é eterno. E Deus, Ele consegue ver, como diz Isaías, Ele anuncia o fim desde o começo. Ele consegue enxergar lá longe. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. E esse texto ele traz uma revelação estupenda. Porque é como se ali em Moriá, Deus abre uma cortina de 2 milênios para mostrar o que Ele ia fazer lá na frente. Hoje nós estamos aqui por causa da graça infinita, misericórdia do Senhor. Há 2000 anos atrás, o Cordeiro foi morto. E é por isso que eu e você podemos chegar diante de Deus, conforme diz o livro de Hebreus, com ousadia, por causa do sangue. Nós podemos adentrar diante do trono e vivenciar uma vida nova. Podemos adorar, podemos louvar o Senhor. O cetro de justiça de Deus está estendido, dizendo: bem-vindos. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi cortado de alto a baixo, dizendo: caminho aberto, livre acesso aos céus, livre acesso ao Senhor. O que significa isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. Eu estou livre, você está livre, para chegar diante de Deus sem nenhuma condenação. Não importa o que o nosso acusador ele tenha a nos acusar, importa que já fomos lavados, remidos, santificados e purificados pelo Senhor nosso Deus. A Bíblia está dizendo, vamos para o livro de Gênesis, aconteceu depois dessas coisas. Vejamos bem, irmãos, eu preciso só apenas criar aqui um pano de fundo para entendermos o que está ocorrendo nesse capítulo 22, porque 10 capítulos anteriores, no capítulo 12, nós vamos encontrar esse homem, Abraão, lá na cidade de Ur. É uma cidade pela qual a idolatria, o antro de adoração a deuses falsos, era marca. E lá, no antro da idolatria e do paganismo, filho de um pagão que produzia deuses, que comercializava Deus, era assim que era o de Abraão. Deus o chama, Deus se revela a ele, e ele vai viver uma vida de entrega, renúncia e abnegação. Deus chama ele e diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Escuta, irmãos, visão sem renúncia se torna visagem. De nada adianta nós dizer: eu tive uma revelação, eu tive uma visão, Deus me chamou. Se isso não mexer aqui dentro, se não impactar a nossa vida, é mera visagem. Porque a visão tem que trazer para nós mudança. Abraão rompeu, escuta, com sua família, rompeu com a instabilidade. Meu Deus, é loucura. Um homem que está vivendo numa grande metrópole, Ur era isso, uma mega metrópole, onde tinha de tudo. Estava ali ele no local da grande civilização da Mesopotâmia. E Deus fala: sai daí. Ele está andando do oposto. Todos os povos eles iam para os núcleos de centro da cidade. Por quê? Porque lá era seguro, lá era um local do crescimento, do desenvolvimento. E Deus diz: não, Abraão, você quer crescer, Abraão? Você vai crescer comigo. Eu tenho uma revelação para a tua vida, para a tua família, porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto com você que é diferente da civilização. Então ele tem que romper com aquilo que todo
Todos estavam em busca do aconjuntamento, do ajuntamento, e ele vai ter rompimento social. Ele vai deixar para trás amigos, ele vai deixar para trás história, ele vai deixar para trás projetos, e o maior, ele vai fazer um rompimento religioso. Naquele tempo, se adorava a lua. Naquele tempo, se adorava os deuses pagãos. E o que faz Abraão? Ele rompe com tudo. Ele quebra esse sistema religioso, porque ele vai caminhar pela fé. Imagine Abraão chegando em casa dizendo: Sara, vou embora. Vai embora para onde? Não sei. E por que vamos embora? Deus falou comigo que vai embora. Tá bom, mas qual é a cidade que nós vamos? Eu não sei. Eu sei que ele prometeu que vai me dar uma terra. Uma terra, essa terra vai manar leite e mel, essa terra vai ser da minha herança, vai ser dos meus descendentes, e é uma grande terra. E ele vai me fazer ser frutífero. Ele tem 75 anos, Sara tem 65 anos. Alguém poderia dizer: olha, o tempo está te fazendo ficar meio louco. Igual falaram para Paulo, né? As muitas letras te fazem delirar. Iriam dizer: Abraão, o muito trabalho está te fazendo delirar, você está maluco. Mas ele tinha convicção e certeza. Cristão não vive da opinião de A, de B e de C. Não importa o que fala, não importa se acham que é loucura o Evangelho, não importa se fala que é loucura a renúncia, a abnegação, não importa se falam que é loucura você gastar tempo para ler a palavra, para orar, se abster de alimento, jejuar, pode ser loucura para o homem, mas é o meio que nós temos de acessar a graça, de viver a graça, de ter intimidade com Deus. O mais importante não é o que os outros dizem, o mais importante é o que Deus diz e confirma no nosso interior. E Abraão, ele sai dali convicto disso. E ele dá a Deus para todas essas coisas, ele deixa para trás. Eu creio que todos os irmãos conhecem a história de Abraão. Ele vai passar por embates, vai passar por fome, ele vai passar por guerras. Sim, ele vai ter experiências tremendas com Deus. Abraão vai passar 25 anos esperando uma promessa. Pastor Jair, Pastor Deus aí, o nosso tempo que vivemos hoje, creio que se desvia porque ele orou e Deus não respondeu na semana seguinte. Creio que se complica e diz que vai botar Deus contra a parede porque tem um ano que ele está orando e não chegou a nada. Deus é Senhor do tempo. Ele tem o tempo dele agir. Nós não podemos pressionar o céu e dizer: Deus, o Senhor tem que me dar como assim. Ele que é o soberano, nós somos servos. Pela graça fomos alcançados e fomos colocados na posição de filhos adotivos, mas isso não muda a posição dele. Ele continua sendo o Senhor soberano e nós continuamos na posição de servo. Pela graça recebemos a filiação, mas isso não quer dizer que agora somos pequenos soberanos. Que loucura é essa do cristianismo? Somos servos alcançados pela graça. Abraão é esse homem que vai esperar, que vai aguardar. O capítulo 18 de Gênesis talvez seja o ápice da revelação do Velho Testamento. Por quê? Porque no capítulo 18, irmãos, a Bíblia diz: não sei explicar. A teologia apresenta como a teofania. Deus tomou forma humana. Não lá como o Emanuel, Jesus, não. 2 anjos. E o próprio Senhor vai visitar Abraão. Você pode receber a visita mais importante, até o presidente visitar a tua casa. Mas Abraão teve algo diferente. O próprio Deus foi sendo muito feliz com ele. Sabe por quê? Porque Abraão caminhou com Deus. Já havia se passado 24 anos. E o próprio Deus, escuta isso, o próprio Deus foi lá na tenda dele dizer: Abraão, já se passaram mais de 2 décadas, mas agora eu vim aqui para te garantir. Quando a partir de agora, amigo, vem aqui, você tem um filho no braço. Porque eu estou falando contigo. Sim, o próprio Deus esteve ali a falar com ele. Começa a contagem regressiva. Daqui 1 ano, teu filho está contigo. Sara vai até rir. E o nome do menino vai virar o riso, que é Isaac. 1 ano depois, a criança está chorando. A criança nasceu.
Sim, porque Deus não erra, queridos. Deus não falha, Deus não se equivoca, Deus não chega atrasado. Somos nós que somos apressados. O problema é que somos nós, não é Deus. Nós que criamos expectativas erradas, criamos situações erradas e achamos, não, Deus está demorando, não. Deus tem um tempo certo de agir e mover em nosso favor. Deus, ele tem a hora dele. Mas para conseguirmos fechar a palavra, vamos pular agora para o capítulo 22. Passou-se o tempo, o menino está crescendo, mas não podemos esquecer que nesse inteirinho aí aparece um outro menino chamado Ismael. Não era projeto, não era o que Deus queria. Ismael é o arranjo humano, é a tentativa nossa de ajudar a Deus. E quando nós tentamos ajudar a Deus e se intrometer nas coisas que Deus teria que fazer, nós metemos os pés pelas mãos na nossa linguagem brasileira. Erramos, falhamos. Qual o preço alto que se pagou? Abraão, Sara e a nossa geração hoje paga. Está lá os árabes, está lá aquele conflito do Oriente. Erros, porque não ficaram em Deus. Mas Abraão é um caminho de Deus. Abraão é alguém que Deus diz: eu posso esconder alguma coisa de Abraão? Sim. Mas o que isso apresenta para mim e para você? Não importa qual íntimo de Deus você seja, não importa quanto você conheça a Bíblia, não importa o quanto você já orou ou já jejuou, se você não vigiar, você vai tomar decisões erradas, você vai fazer coisas erradas, porque nós somos seres humanos, passíveis de erro. Por isso a nossa vigilância é todo dia. Nós temos que nos manter todos os dias, porque senão temos dias de euforia, de bênção, de revelação, dias tremendo, mas no outro dia jogamos tudo fora, por causa de decisões erradas, posturas erradas. Infelizmente, Abraão cometeu um gravíssimo erro ao se deitar no hangar, ou pedindo da sua mulher, tentando ajudar Deus para ter um herdeiro na sua casa. Mas Deus é tremendo, irmãos, que Ele é aquele que conserta até mesmo nossos caminhos errados. Ele aplana nossas veredas, Ele endireita os nossos caminhos, Ele toma-nos pelas mãos, Ele diz: nem tudo está perdido. Deus tem meio de consertar quando nós nos arrependemos. Isaac, ele nasce, cresce, desenvolve. Quase todos os intérpretes são unânimes em pensar que o capítulo 22, Isaac não é mais um menino. Isaac está aqui entre um adolescente jovem. Pastor, mas não é um menino, não. Ele não pode ser menino porque ele carregou a lenha. Se ele carregou a lenha, a montanha acima, então ele não pode ser um menino. Ele tem que ter força. Ele tem condição de carregar a lenha. E nós estamos falando de alguém, vamos assim, Isaac tinha, supostamente, porque a Bíblia não fecha, não tem como andar onde a Bíblia não anda. Mas vamos pensar, supostamente ele teria 20 anos de idade. Se estamos falando de um menino de 20 anos, nós estamos falando de um pai de 120. Agora, para subir aquela montanha também não é fácil, porque ele já é idoso e velho demais. 20 anos, talvez 30 ou 15, não importa. O tempo passou, e agora Deus vai fazer a maior prova da vida de Abraão. Escuta, Deus não te tenta. Tentação não vem de Deus. Deus não coloca tentação na vida de ninguém, isso é mentira. Quem tenta é o diabo. Deus, ele nos prova. E o que é provar? Provar é o ato de trabalhar para ver se você amadureceu e aprendeu lições. Um aluno, quando ele vai para a escola, ele passa o ano inteiro estudando matérias. Chega no final, ele vai fazer a prova final. Ele vai receber uma nota. Nota essa que vai fazer ele passar de série ou vai ter que repetir. Assim também na vida cristã. Quantas vezes que nós não aprendemos lições da vida e que nos faz ser reprovado? Vamos ser estudados de novo. Vamos passar tudo de novo, porque nós fomos aprovados. Por isso Tiago diz: bem-aventurado é o homem aprovado, que suporta a aprovação e que é aprovado diante do Senhor. E Deus coloca Abraão à prova. Vou voltar para o capítulo 22, verso 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Escuta, saiu aos 75, foi a revelação. Aos 100 nasceu. Então nós temos aí um quarto de século, 25 anos.
Como eu disse, não sabemos a idade. Se pensarmos que ele tem ali 15, 20 anos, eu estou falando de 40, 50 anos depois. Escuta isso. Abraão ainda conseguiu ver Deus. Eu fico preocupado hoje com a nossa geração saudosista, principalmente aqui na Europa. Quantas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: olha, quando eu estava no Brasil, eu abri igreja, eu era missionário. Quando eu estava no Brasil, eu pregava, eu fazia, acontecia. E eu pergunto: mas peraí, Deus mudou? Deus mudou? Não, amado, Deus não mudou, somos nós que mudamos. Eu olho para esse texto e vejo aqui, olha, Deus falando. Disse-lhe Deus: Abraão, e o que ele faz? Eis-me aqui, sabe o que significa isso? Ele ainda tem sensibilidade para ouvir Deus. Ele ainda reconhece a voz de Deus. Deus está nos chamando para a perseverança, para a constância. Eu não posso ter saudosismo e dizer: olha como era bom o meu tempo de novo convertido. Não, agora tem que ser melhor, porque agora eu estou maduro, eu cresci, eu não sou mais menino, eu não faço mais coisas de menino, eu desfruto de uma intimidade maior com o meu Deus. Abraão reconhece, é a mesma voz que eu ouvi lá atrás, é o mesmo Senhor, e o que ele diz: eis-me aqui, quer dizer, estou pronto. Você está com 120 anos já. Ele está dizendo: Deus, eu não sei o que vem daí, mas eis-me aqui. Pode mandar que está pronto, pode mandar que eu estou aqui. Mas ele não sabia que aquele dia era um dia que iria marcar ele profundamente. Eu faço questão, se você puder, abre a tua Bíblia, acompanha comigo alguns nuances de detalhes, que para mim a mensagem está nos detalhes. Os nuances de detalhes que a palavra de Deus apresenta, ela nos faz entender coisas tremendas. Olha o que diz, verso 2: e disse: toma agora o teu filho. Deus, ele é detalhista. Tá bom, toma teu filho, mas eu quero o teu único filho, Isaac. Não é Ismael. Talvez levar Ismael é mais fácil. Ismael é predestinado. Ismael não é a promessa. Mas agora, nesse momento, Deus está dizendo: ei, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Tem uma versão que diz assim: o teu bem amado, aquele a quem muito tu amas. E vai para a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Escuta uma coisa: Deus não divide a glória dele com ninguém. Talvez uma das questões também que envolve a nossa geração é que a nossa geração não sabe mais o que é amor. O amor hoje ele é interesseiro. O amor hoje é aquilo que podem me dar. E é isso que significa amor. No nosso contexto hoje, o amor ele só é dado quando algo vai ter de volta. Deus ele está procurando aqueles que o amam de fato, de verdade. Jesus disse: o primeiro mandamento é amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tem que haver no nosso interior uma paixão por Deus. Eu não vou trair Deus, eu não vou flertar com o mundo, eu não posso flertar com o pecado. Eu estou em aliança, eu estou casado com Jesus. Um homem casado, ele não vai olhar para uma mulher. Pode ser mais linda, mais bela, quem for. Os seus olhos são santificados para sua esposa. Ele tem uma aliança, ele tem um compromisso. O seu coração tem dono. Assim tem que ser a noiva de Cristo. Pode ser a bandeja que o diabo colocar, pode ser a oferta que o inimigo colocar. Ele vai dizer: eu sei a quem pertenço, eu já tenho o amor da minha vida. O meu primeiro amor é Jesus. E eu não posso flertar com o pecado, com o diabo, com o mundo. Eu amo ele e ele me ama. Eu sou do meu amado é meu. Sim, Jesus está à procura de crentes que o amam, e não crentes que estão para fazer negócio. Deus não é empresário. Deus não está aqui para fazer negócio. Não tem factory com Deus, não tem business com Deus, não, amados. A relação com Deus não é uma relação de negócio, é relação de amor. Eu sou pai de 3 filhos. Por que criei meus filhos? Por que alimentei? Por que
Não pode ser por interesse, não pode ser por troca. Se Deus me der, eu amarei. Se Deus não. Quando chega no momento que o casal vai estar ali fazendo o seu compromisso, um vai dizer para o outro: eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Eu prometo ser fiel a você quando as coisas forem bem, quando as coisas forem maus, dias bons, dias maus, inverno ou verão, estamos juntos até que a morte nos separe. Esse é o compromisso nosso com Deus. Dias bons ou dias maus, Senhor, eu estou contigo. Quando tudo cair ao meu redor, meus olhos continuam fixados em ti. E eu sei que o Senhor me ama, não por aquilo que acontece na minha volta, mas é pela convicção do Espírito que grita aqui dentro: você tem uma marca, você é meu. Foi plantado em nós o Espírito habita em nós temos um dono, pertencemos a Ele. O diabo vai gritar e dizer: não, Ele te abandonou, Ele não te ama, Ele não gosta de você. Escuta, Ele fez com Jesus. Ele foi lá no deserto dizer para Jesus: sim, você é filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. Você está com fome. Jesus disse: você está equivocado, você está enganado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é a mesa farta que define o amor de Deus por nós. Não são as bênçãos materiais que definem o amor de Deus por nós. É essa convicção: eu tenho uma morada lá em cima. Aleluia. Lucas 16 para mim é uma coisa excêntrica. Por quê? Porque Lucas 16 é um contraste, um paradoxo. Você tem um mendigo chamado Lázaro e você tem um homem rico. O homem rico vive uma vida regalada e todo dia é dia de festa para ele. É dia de banquete. Mas você tem Lázaro. Lázaro, ele é pobre, ele é mendigo, é doente, está cheio de enfermidade. Do ponto de vista judaico, quando o judeu olhava para ele, ele dizia: Lázaro é maldito, pecou, errou contra Deus. Então por isso que ele está passando por isso. Olharam para o homem rico e disseram: olha, a prosperidade bateu ali. Então se ele é próspero, ele é abençoado. Jesus conta essa palavra exatamente para mostrar o contrário, que a visão do judeu estava equivocada. Ali havia um homem rico e um homem pobre. Só que aquele pobre tinha o coração dele fiel a Deus. Aquele rico permitiu se desviar por causa da bonança que ele alcançou. E por isso, quando ambos morrem, um vai para o inferno, outro vai para o seio de Abraão. Contraste da vida. Não caminhe com aquilo que você vê, caminhe com aquilo que Deus diz que é. Nossos olhos podem nos enganar, nossos olhos podem chamar bênção aquilo que é maldição, e chamamos de maldição aquilo que é bênção. Deus não se equivoca, Deus não erra. Deus sabe exatamente quem somos, o que somos e para onde pretendemos ir. Ele conhece não apenas nossas ações, Ele conhece as nossas intenções e motivações. O que está me levando a agir assim, a fazer assim, de que forma, dessa maneira? Então quando Deus vai chamar Abraão, vai dizer: eu quero o teu filho, teu único filho, a quem amas. É possível que Abraão teve um apego tão grande a Isaac, tão grande. Lá, aos 100 anos, Abraão, ele é pai, avô, bisavô, é tudo misturado, é o sentimento junto. Diz que o sentimento de avô acaba sendo mais forte de um pai. Não creio nisso. Eu acho que é tudo igual. Mas Abraão, ele tem na sua velhice, é o filho da velhice, é o filho impossível. Ele tem carinho, ele tem uma coisa, ele tem um amor muito grande. E Deus reconhece isso. Porque Deus vai dizer para ele: tu vai pegar aquele que tu amas. Agora o problema é o final do versículo 2. Porque Deus está pedindo algo que é inimaginável para o Deus de Abraão. Ele diz assim: vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Irmãos, só para a gente se situar, o que é holocausto? Holocausto é uma oferta queimada. O holocausto era você pegar o animal, colocar sobre o altar, derramar o seu sangue e queimá-lo até virar cinza. Nada se tirava do altar para o holocausto. Queima total e absoluta. Então Deus está falando aqui para Abraão: eu
filho, você vai matá-lo e vão queimá-lo. Tem sentido? Não. Não tem sentido. Não encontra nenhum respaldo do Deus que até então Abraão conhecia. Mas sabe o que diz o verso 3? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Oh, queridos, existem coisas que são decisões difíceis na nossa vida. Mas não adianta você procrastinar. Tem coisas que você sabe que você tem que fazer, Deus já definiu para você. Mas o ser humano ele é tendencioso, depois eu faço, Deus. Depois. E sempre adiamos o projeto de Deus. A Bíblia está dizendo que Abraão de madrugada, ele acorda de madrugada. Talvez nem dormiu. Ele cega seu jumento, toma 2 moços, pega Isaac. Ele pega a lenha, ele vai partir a lenha. Para mim, essa parte aqui é algo que é um tanto quanto anormal. Porque quando você olha no capítulo 14 de Gênesis, quando o Quedorlaomer não teve guerra lá e Ló foi levado, escuta, Abraão pegou 318 homens e foi resgatar Ló. Abraão, ele tem empregado para dar, vender e emprestar, mas aqui nesse caso, que vai sacrificar o filho, pastor, ele não bota empregado para poder cortar lenha, ele mesmo vai cortar lenha. Sabe por quê? Ele está trazendo identificação com ele. Ele está cortando a lenha, ele está preparando a lenha. Eu não chamo isso de ritual, eu chamo isso de entrega. Ele se entregou porque ele acordou cedo. Ele vai cortar a lenha. E na mente dele está dizendo: essa lenha vai quebrar meu filho. E ele está talvez derramando lágrimas, mas ele diz: se ele pediu, eu vou dar. Se ele pediu, eu vou. Eu não vou titubear. A Bíblia nada diz, mas eu faço uma pergunta para você. Será que Abraão contou isso para Sara? Será que Abraão falou: Sara, olha, eu vou lá sacrificar Isaac e vou queimá-lo? Não, eu não creio nisso. Eu creio que Abraão ficou entre ele e Deus. E ele saiu resoluto e resolvido para obedecer a Deus. Porque talvez Sara fosse um empecilho. Talvez Sara ia dizer: ei, marido, vamos lá. É o fim da promessa, você não vai fazer uma loucura dessa. Porque de onde saiu esse não sai mais ninguém. Nem pensar num negócio desse. Mas Abraão, ele está decidido, ele entendeu, Deus o chamou, Deus me mandou ir, então ele vai. Ele levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aqui tem um outro ponto, irmãos. Sabe por quê? Versículo 4 diz que ao terceiro dia levantou Abraão os olhos. Pastor, são 3 dias de caminhada. Mas não podia ser oferecido ali, na porta de casa? Não poderia ter feito isso ali logo? Não, mas Deus falou: ei, 3 dias. Te lembra alguma coisa de Jesus? 3 dias. Abraão vai caminhar do lado de Isaac. Eu não sei o que conversar. Eu não sei o que falaram. Mas o pai tem um segredo que o filho não sabe. O pai traz consigo um segredo e ele vai caminhando, andando. E ao terceiro dia, ele vai parar diante daquele monte. E diz a Bíblia: levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ele viu o lugar que Deus queria que ele fosse adorar. E ele disse para os moços, verso 5: fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos abaixo. Epa, essa frase coloquial dele está problemática, porque ele sabe o que ele vai fazer, ele vai sacrificar. Mas ele está dizendo para os moços que ele vai voltar com Isaac. Como? Não sei. De maneira, tem algo dentro dele, que ferve ali dentro, que borbulha no seu interior, que vai além do ato comum dele estar indo sacrificar Isaac. Caminho! E diz a Bíblia aqui, no verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs ela sobre Isaac seu filho, tomou fogo e colocou na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não sabia, porque ele era o sacrifício. Ele não tinha noção dele do que era o projeto daquele dia.
Mas ele é obediente, ele está junto com o pai. Mas a resposta de Abraão é: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho. E assim caminharam juntos, subiram juntos. E quando chega lá em cima, aí Abraão tem que revelar: meu filho, você confia em mim? Eu vou vendar seus olhos, eu vou te amarrar, eu vou te colocar sobre o altar. Isaac tinha capacidade física suficiente para correr e ir embora. Mas ele sabia, seu pai não era louco, não era um velho gogó, não, era um homem de Deus. E ele se entrega. Escuta, Isaac vai se entregar. Ele não vai lutar, ele não vai brigar, ele se entrega. Pai, Deus, o pai vai colocá-lo sobre o altar, talvez com lágrimas rolando nos olhos. Ele levanta o cutelo, mas diz a Bíblia que no momento que ele levanta o cutelo, olha o verso 10: estendeu a mão a Abraão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. O verso 9 diz: chegaram ao lugar que Deus dissera. Aí Abraão edifica o altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E ele vai levantar a sua mão, tomar o cutelo. Aí o verso 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou-lhe desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Verso 12: não estenda as tuas mãos para o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Não precisa, Abraão, você já sacrificou com a sua atitude. Isaac não morreu, mas Abraão já tinha sacrificado Isaac. No coração dele, ele já tinha entregado Isaac. E aqui, irmãos, porque as horas avançaram, estão indo embora, e eu quero terminar dentro do horário, mas escuta uma coisa. Abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Veja bem o que diz. Olha Jesus falando: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Ele disse: você não tem nem 50 anos. Ele está dizendo: Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou-se. É aquilo que eu disse no início da palavra. Deus descortinou para Abraão, lá no Goiás, aquilo que ia acontecer 2000 anos depois lá no Calvário. É tremendo eu pensar, e agora eu aplico aqui para terminar, irmãos. Isaac era o amado de Abraão. Deus poderia ter enviado um anjo, um arcanjo, um querubim. Deus enviou o seu filho amado por mim e por você. Abraão experimentou o que Abraão experimentou. Quando Abraão toma Isaac, vai subir junto Moriá. Paulo ele escreve e diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A caminho do Gólgota, o Pai estava ali com ele. Sim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando o cordeiro foi sacrificado lá naquela sexta-feira, é exatamente aquilo que João Batista gritou e bradou nas margens do Jordão: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas 2000 anos anteriores, Abraão, ao subir Moriá, ele bradava e gritava: Deus proverá para si o cordeiro. E o cordeiro foi provido. Gálatas 4:4 diz assim: vindo pois a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam presos debaixo da lei. O cordeiro foi enviado, cordeiro sem defeito, cordeiro sem pecado. A lenha que Abraão cortou
É a cruz que estava lá preparada naquele dia. Além. Sim. A cruz que Jesus tomou não era dele, era minha, era tua, era de cada um de nós. Mas ele assumiu o nosso lugar. Assim como Isaac não morreu naquele dia, porque um cordeiro, um carneiro foi morrer no lugar de Isaac. O Filho de Deus morreu lá no Gólgota por mim e por você. Ele assumiu o meu, ele assumiu o teu lugar. Sim, eu e você já estamos livres de toda condenação. Nenhuma condenação há mais sobre nós. Estamos libertos, salvos, triunfantemente salvos. Sabe o que diz Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11, quando descreve esse ato de Abraão. Talvez você já leu Hebreus 11 tantas vezes e nunca parou para olhar esse detalhe que o Espírito Santo inspirou os escritores hebreus para descrever para nós. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ele ia. Mas diz mais ainda. A palavra de Deus diz, continua assim dizendo: pela fé Abraão, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Agora veja comigo, olha o que diz o verso 17: pela fé, ele vai submoriar. Pela fé, ele obedeceu a Abraão e Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas do seu objeto, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Tem uma outra versão que diz assim: considerou que até das cinzas Deus ressuscitaria Isaac. É por isso que ele disse: nós vamos adorar e vamos voltar. Qual era a percepção que se tinha de ressurreição? Zero. Não tinha ideia de ressurreição no tempo de Abraão. Mas Abraão, ele teve uma fé tão grande em Deus que ele disse: mesmo que se é morte, o fogo queimar meu filho, eu creio num Deus que é capaz das cinzas fazê-lo ressuscitar, para que as promessas do Pai sejam cumpridas nele. Deus está nos chamando para nos doar a Ele. Se coloca de pé. Deus está nos chamando para amar a Ele. E sabe como é que eu quero terminar essa palavra? Jesus disse assim: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Deus aceita sacrifício humano? Não. Obviamente que não. Deus não quer sacrifício humano. Pastor, mas então por que está nesse texto, capítulo 22, que Deus pediu Isaac? Sabe por quê? Porque o paganismo daquela época, o culto dos cananeus daquela época era isso. Eles pegavam seus filhos e sacrificavam. Os ímpios pagãos doavam, entregavam seus filhos. Nós olhamos, isso é loucura. Mas escuta, isso é entrega. Errado, mas é entrega. Eles faziam isso para quê? Para ter prosperidade no plantio, para ter crescimento e multiplicação social,
Eles faziam isso na fé do Deus errado que é apresentado para ele. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus está fazendo assim: olha, os pagãos fazem isso para os seus deuses, você é capaz de fazer isso por mim? E Abraão diz: se eles fazem, eu faço melhor. Eu vou lá queimar meu filho para você. Eu vou lá queimar o meu filho, porque eu te amo. Além do meu filho, eu amo a ti. Escute, Deus. Eu termino dizendo: quantas coisas que o mundo faz? Carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. A turma não dorme. A rebite sempre é rebite. É droga, cachaça e tá ali. Pura euforia e e tal. Mas quando chega na igreja, está cansado demais para orar. Está cansado demais para ler a Bíblia. Para participar de uma vigília, Deus me livre. Aquele dia doido, ficar a noite inteira. Mas passava a noite inteira na farra, na gandaia. Passava a noite inteira no meio do carnaval. Quando Deus falou para Abraão: vem cá, os pagãos adoram errado, mas você é capaz de sacrificar igual eles. Abraão deu um show. Tanto é que Deus disse: agora eu sei que você teme a Deus, eu sei que você me ama muito mais do que os pagãos, porque você está pedindo nada em troca, você só está fazendo isso porque me ama. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti. Nós queremos Te amar, Deus. Limpe nosso coração de nós mesmos. Nos liberte de nós mesmos, Senhor. Nós não queremos viver uma vida medíocre, um amor fingido, um amor interesseiro. Não, Deus. Queremos chamar de todo o nosso coração. Queremos gritar para todo mundo, para que o mundo possa escutar, para que os demônios escutem. Nós te amamos e te amamos, Deus. Haja o que aconteça o que acontecer. Nós queremos bradar que te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Senhor, que nada se interponha entre nós e Ti. Queremos essa noite renovar a nossa aliança, Deus. Renovar o nosso compromisso. Queremos colocar nosso saque diante do altar e declarar que tudo que temos está no Teu altar. Tudo é Teu. Tudo entregamos diante de Ti. Nada nos pertence a Deus. Assim eu oro e clamo, Deus, a Ti, para que o Senhor mude o nosso coração. Escreva uma nova história na nossa vida, Deus, porque nós queremos viver o Teu novo, o Teu projeto, o Teu propósito